amado Padre Joaquim, nosso pároco, querida equipe de festas deste ano, nossos ministros do canto, da palavra e da Eucaristia, querida Amanda, nossa princesa e imperatriz da festa deste ano, querido povo de Deus da paróquia de São Domingos e internautas que nos seguem. No Evangelho de hoje, nosso Senhor faz uma observação aos seus discípulos em Cafarnaum, terra onde vivia Pedro. E naquele movimento de Jesus com seus discípulos para subir à cidade santa Jerusalém, então ele disse: o Filho do Homem vai ser preso, vai ser condenado, vai sofrer, vai ser pregado na cruz, vai morrer e vai ressuscitar. Aqui nós temos o fundamento basilar da nossa fé cristã católica. E quando Jesus anunciou isto aos seus apóstolos e discípulos, evidentemente que eles ficaram assustados. E esta foi uma palavra de Jesus ao longo daqueles 3 anos do seu ministério, preparando a comunidade apostólica inicial para assistir, viver e experimentar o mistério da sua paixão. Algo que parecia escandaloso tornou-se o fundamento da nossa fé. E nós estamos aqui hoje, nesta festa de São Domingos, lembrando também São João Maria Vianney, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. A grande verdade nossa é a ressurreição do Senhor. Não existe outra forma da gente crer, senão na ressurreição de Cristo. Nós cristãos não podemos conformar com outras ideias acerca do mistério da nossa vida, como reencarnação e outras modalidades de compreensão que não faz parte da nossa vida católica. Para nós católicos, Cristo é o fundamento de tudo e o núcleo da sua mensagem se concretiza no mistério da sua entrega, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Esse mistério ele é vivo, ele não é algo do passado, esquecido. Não, esse mistério está aqui no altar. Ele acontece aqui no altar. E nós comungamos esse mistério de nosso Senhor através da Eucaristia. Porque nosso Senhor se faz presente no pão e no vinho, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue, pelas mãos do sacerdote. Este mistério foi a paixão de São Domingos, de São João Maria Vianney e de todos os santos. Se vocês abrirem a vida de qualquer santo da igreja, vocês vão encontrar lá que aquele santo, aquela santa, foi apaixonado pelo mistério da Eucaristia. Nós temos a riqueza do céu entre nós, que é o divino e augusto mistério do sacramento da Eucaristia. A presença de Jesus nas espécies do pão e do vinho consagradas no seu corpo e no seu sangue, que nós comungamos na missa, nós vivenciamos esse mistério do sacrifício de Cristo na missa. E ele se prolonga para a nossa adoração no sacrário, na capela do Santíssimo. Aqui a nossa igreja, Padre Joaquim, recuperou uma riqueza espiritual muito grande, trazendo o sacrário para o centro do altar. Porque o centro do altar, o centro da igreja e da nossa vida
é Jesus. São Domingos viveu isso profundamente. Por isso ele tornou-se o insigne pregador, como Santo Antônio, como São Francisco, como tantos outros santos. São Domingos de Gusmão, ele é um santo muito especial para nós, apesar de ser lá do século XII, mas a ele Deus revelou singulares mistérios, como o dom da pregação, a criação da ordem dos pregadores, e para completar a sua obra, a obra de Deus na vida dele, Nossa Senhora lhe entrega o rosário. E São Domingos foi o primeiro a propagar a devoção do Santo Rosário. Gente, se nós olharmos a história do mundo, depois de São Domingos, nós vamos encontrar muitas situações em que só foi possível superar os problemas graças à recitação do Rosário da Santíssima Virgem Maria. Aqui mesmo no Brasil, nós já vivemos momentos estranhos que Nossa Senhora interveio. E agora nós estamos vivendo toda essa confusão no Brasil, toda esta complicação, muitas pessoas com medo, o que vai ser do país? O que nós podemos viver se a gente passa a ter um regime aí abortista, um regime que vai privar as pessoas da liberdade, que vai desconsiderar a propriedade privada e tantas outras realidades, inclusive a proibição da liberdade de culto. Então as pessoas ficam assustadas comparando-os com outros lugares que vivem assim. A Nicarágua, por exemplo, de Daniel Ortega, que é um socialista anti-Deus, está acabando com a igreja. Já mandou embora as freiras de Mado de Calcutá. Agora mesmo eu estava ouvindo um áudio de um padre pedindo socorro porque a polícia estava invadindo a sua igreja. É assim, mas quem vence essas desgraças que os homens impõem às nações é Nossa Senhora. Nada resiste ao Santo Rosário, nada. Nem a peste, nem a guerra, nem a fome, nem o comunismo, nada dessas realidades aguentam o poder do rosário, que Nossa Senhora entregou a São Domingos para que fosse divulgado no mundo. O Santo Rosário é a arma que nós temos, meus irmãos, contra o demônio. Porque quando nós contemplamos o rosário, nós entramos onde? No mistério de Jesus. São João Paulo II escreveu uma orientação sobre o Santo Rosário, muito bonita, incluindo aí também esse terço luminoso. E ele diz, olha, o rosário ele é trinitário e cristológico. O rosário contempla os mistérios de Cristo. Ah, mas a coroação de Nossa Senhora é mistério de Cristo, gente. Nossa Senhora não é coroada rainha para ela, mas para ser rainha de Cristo para nós. Nossa Senhora assunta ao céu, onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, mas está nos evangelhos apócrifos, que nós não temos como revelação divina, mas que neles estão elementos históricos da tradição fantásticos. Como, por exemplo, o nome do casal, que é os pais de Nossa Senhora e os avós de Cristo, Senhora Santana e São Joaquim, não está na nossa Bíblia, no Evangelho como tal, mas está nos evangelhos apócrifos, aqueles evangelhos que foram escritos como se fossem apóstolos que escreveram, mas na verdade não foram. Mas eles trazem esses elementos valiosos, extraordinários para nós. Então, Nossa Senhora, tudo isso que nós cremos na igreja tem um fundamento. E nós ficamos felizes hoje por celebrar este santo, nosso padroeiro. Mas eu gostaria de lembrar também a memória de São João Maria Vianney,
que é o patrono nosso dos sacerdotes, que, seguindo os exemplos de São Domingos, ele também foi um admirador de São Domingos, há mais de 200 anos atrás, bem mais recente do que São Domingos, foi um homem apaixonado pelo rosário, por essa dádiva que Nossa Senhora deu, outorgou ao São Domingo de Gusmão para que difundisse no mundo. E São João Maria Vianney é para nós modelo de sacerdote, modelo de padre. Toda a igreja, ela é um povo sacerdotal, porque nós nos reunimos para elevar os louvores a Deus, para celebrar o santo sacrifício da missa. Nós somos um povo sacerdotal, um povo batizado, porque quando eu recebo o batismo, Deus me sela com uma marca para a eternidade na minha alma, uma marca indelével, e eu recebo o triamunere, ou tríplice munus de Cristo. Nós, pelo nosso batismo, somos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque somos um povo do louvor e do santo sacrifício da missa, que é uma atividade profundamente sacerdotal, porque Jesus é o sumo e eterno sacerdote, sacerdote vítima, que entregou a si mesmo na cruz como Eucaristia, como alimento da nossa salvação, já tendo instituído na quinta-feira antes do seu sacrifício na cruz, o mistério da missa. E hoje nós estamos aqui celebrando a missa de Cristo. Ninguém vai a 100 missas, a 1000 missas. Nós vamos 100 vezes à missa, 1000 vezes à missa, porque a missa é única. O que nós celebramos aqui é o que Cristo instituiu. Por isso nós somos um povo sacerdotal. Mas no meio deste povo, sacerdote, porque pode louvar e oferecer o sacrifício, profeta, porque os cristãos incomodam o mundo. O mundo não gosta dos cristãos. As ideologias não gostam dos cristãos. O comunismo odeia o cristianismo. O relativismo, todas as misérias deste mundo odeiam a Cristo, odeiam os cristãos que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo. Os que promovem o aborto, as feministas, todos esses movimentos estranhos que nós temos no mundo, odeiam a Cristo. E eles querem tirar do mundo a palavra de Deus, querem tirar a fé cristã, destruir a família, destruir os valores da fé, da esperança e da caridade. Eles querem deletar o cristianismo e o judaísmo, a nossa fé cristã judaica do mundo. Porque o mundo odeia. Ah, mas quem disse isso? Foi Jesus. Lá no capítulo 17 de João, ele diz: o mundo vos odeia. Foi sempre assim, vai ser sempre assim. Todo dia tem católico morrendo por causa da fé. O céu vai sendo povoado de mártires a cada instante, porque há uma perseguição à igreja. E ela vai crescer de agora em diante. E nós, católicos, precisamos dizer: eu amo Jesus acima de tudo. Se tiver que eu morrer por causa da minha fé, eu vou morrer. Outro dia um leigo me perguntava: o senhor está preparado para ser mártir? Eu falei: como assim? Vai vir o martírio para os cristãos aqui também. Os bispos serão os primeiros. Claro, a gente tem que estar preparado. Nós nunca podemos nos eximir desta entrega total a Cristo, que inclui o derramamento do sangue por Ele. Reis, porque pelo Cristo nós recebemos uma coroa. A coroa da dor, a coroa da cruz. Por isso nós somos reis. O cristão é rei pelo serviço, pela dedicação à igreja, às pastorais, à adoração, ao serviço da evangelização e da catequese. Isso é tão bonito. E no meio da comunidade dos batizados, essa comunidade sacerdotal, Deus chama
homens para que sejam separados do povo, formados e devolvidos, ordenados sacerdotes para o serviço de Deus com o povo. O povo de Deus batizado é um povo sacerdotal. Mas o padre, ele possui um ministério diferente dos leigos. Porque os leigos possuem o sacerdócio comum dos fiéis, mas o padre possui o sacerdócio ministerial para servir a Cristo, para realizar as coisas de Deus no lugar de Cristo. Santa Catarina de Sena beijava o chão quando um padre ali passava. Tanto o respeito que ela tinha, tanto o amor que ela tinha aos sacerdotes. Nos nossos tempos, os sacerdotes são desprezados pela televisão, pela grande mídia podre. Nós temos uma TV Globo que é podre, uma Bandeirantes, CNN, esse grande consórcio midiático, ele é podre porque ele é contra Deus, é contra a família. Quantas acusações a sacerdotes e bispos que saíram nos últimos tempos aqui no Brasil, vai tudo para o Fantástico. Arrebenta com os bispos, com os padres. Depois é tudo denúncia infundada, mas eles não levam lá o sacerdote para se defender. Fica a marca, fica a destruição da pessoa. Tão triste isso. Mas o padre perseguido, ele é chamado a configurar a sua vida a Cristo na cruz. O sacerdote precisa ser preparado para isso. Agora, os católicos precisam orar pelas vocações, nós estamos no mês vocacional, pedir muito a Deus para que nós tenhamos sacerdotes probos, santos, firmes, homens firmes, para pregar com firmeza, com determinação, as coisas de Deus. E na paróquia, o grande promotor vocacional é o padre. Com seu exemplo, com sua dedicação, com seu carinho com o povo, com a sua sensibilidade de piedade na missa, com seu trabalho sacerdotal. O padre não é para ser sindicalista, o padre não é para ser deputado, ser prefeito, ser vereador, ser secretário disso e daquilo. O padre é para ser padre. Isso basta. O sacerdote é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O sacerdote não pode andar fora da estrada do Calvário de Cristo. E o padre vai à frente e o rebanho atrás. Porque ele é o bom pastor que no lugar de Cristo dá a vida pelas suas ovelhas. Nós temos padres maravilhosos. Os padres da nossa diocese são abençoados, maravilhosos. Os padres do Brasil, quão grande é o número do clero no mundo que é composto de padres maravilhosos. E às vezes a gente pensa, tem tantos padres que não são bons. Não é assim. Nós temos sacerdotes que, infelizmente, por causa da fraqueza, das dificuldades, às vezes não age bem na paróquia. A gente não pode julgar, mas muitos com problemas psicológicos, outros por incapacidade, não deveria ter sido ordenado e ordenaram, outros porque não deram conta de levar o peso do sacerdote, do sacerdócio adiante, mas a grande maioria dos nossos padres são homens dedicados. Homens que vivem a pobreza, que vivem a dedicação. Agora, o povo precisa ter responsabilidade para cuidar dos seus padres. O padre chora, o padre adoece, o padre sente sofrimentos. O padre é humano. Embora o seu ministério seja sobrenatural, seja divino, mas a natureza do sacerdote ela também é fragilizada.
Por isso o padre morre, é sepultado. O sacerdote é devolvido seu corpo à terra. E a palavra que eu digo para vocês aqui, e vocês que nos escutam, é que a comunidade católica ela deve zelar pelos seus sacerdotes. Cuidado, padre. Não ficar falando mal do sacerdote. Tem gente que dissemina o veneno, a peçonha da serpente do inferno contra os padres. É preferível que converse com o padre, que vá até o sacerdote e converse com ele. Outro dia uma pessoa veio me dizer, falar mal de um sacerdote, não é da nossa diocese. Eu disse, não é assim que você deve fazer. Claro que o padre é muito bom, não tem problemas morais, tem nada disso. Mas tem algumas atitudes que às vezes espantam as pessoas. E tu vai marcar e falar com o padre. E ela foi, rezou, e chegou nele e falou, eu vim conversar com o senhor. E declinou aquilo que ela entende que não está bem no ministério do padre. Ao final, ele agradeceu e eles oraram juntos. E ela me disse, ele melhorou. E essa mulher ajudou o padre. Ela não saiu xingando o padre no salão de beleza, lá no supermercado, lá na roda de festinha, lá na folia, não. Ela veio falar comigo, eu falei, vá ao seu padre. Então nós precisamos zelar dos nossos sacerdotes, porque eles se cansam, não é fácil conduzir o povo de Deus, sobremaneira nesses tempos tão decepcionantes que nós vivemos. Nesses tempos tão difíceis, que o padre às vezes é cobrado demais para atender às necessidades de um mundo que caminha cada vez mais em marcha ré, distanciando de Deus. Hoje é assim. Quem está com o celular tocando, desliga. Então, hoje é desse jeito. O mundo caminha distanciando-se de Deus. E o sacerdote é aquele que tenta cada vez mais aproximar o povo de Deus. Porque o sacerdote é sacerdote, juiz e médico. Sacerdote porque ele oferece o sacrifício, administra os sacramentos e leva o povo a adorar ao Pai em Cristo no poder do Espírito Santo. Juiz porque o sacerdote tem o poder do sacramento da ordem para avaliar as misérias das almas no confessionário, escutando as misérias do povo, pontuando para as pessoas o caminho de volta à conversão e a Deus. Por isso o padre é juiz. Ele estipula as sentenças para os pecadores, que são as penitências, para reparar o erro causado pelo pecado. Se vem, por exemplo, um corrupto da Lava Jato, que roubou milhões, e vem dizer para o padre, eu pequei assim, claro que isso é muito difícil, eu nunca atendi esse tipo de gente. Esse tipo de gente acha que não precisa. Aí eu roubei. Estou arrependido. O padre vai perguntar, está arrependido mesmo? Não vai fazer? Não. Já devolveu? Não. Você vai devolver. Ah, mas é 5 milhões. Pois é 5 milhões você vai devolver. Você roubou 5 milhões, tu devolva os 5 milhões aos cofres. Se não devolve, isso é a sentença espiritual da confissão. Se não devolve, não tem o perdão. Ah, você fez um crime disso, daquilo, fez uma barbaridade. O padre estabelece uma penitência. E penitência nem sempre é Pai Nosso com 3 Ave Maria. Às vezes é uma penitência para a vida toda. Alguns pecados gravíssimos, a gente ministra uma penitência para a pessoa fazer enquanto der conta na vida, para nunca esquecer o mal que fez.
Por isso o padre é juiz diante da consciência pecadora dos fiéis que recorre a ele para buscar o perdão. É médico porque ele unta o sacramento da unção, o sacramento da confissão, a pregação da palavra, tudo é remédio para sanar a alma pecadora e machucada pela desobediência a Deus. Por isso São João Maria Vianney diz que o padre é algo tão grande que nem ele mesmo entende. Nós, padres, nunca vamos entender a largueza, a profundidade e a extensão do nosso ministério. E São João Maria Vianney dizia: se você entender, você vai morrer. Não de susto, mas de amor. Nós precisamos amar os nossos padres, orar por eles, cuidar dos nossos padres. Nós precisamos rezar pelas vocações, zelar dos vocacionados, acompanhar os nossos seminaristas, ajudar o bispo a manter o seminário. Isso vocês já ajudam com o sacramento da crisma. Todas as espórtulas da crisma na diocese é para ajudar a manter a formação no seminário, que é a maior despesa de uma diocese. Mas é uma despesa que a gente faz com amor, porque nós estamos investindo nos futuros sacerdotes da igreja. Às vezes ocorre daquele menino que fica 6, 5 anos no seminário e decide não ser padre. Ou a gente entende: olha, meu filho, você não serve para esse ministério, você não vai dar conta. Mas nós não podemos refluir disso. A diocese está diminuindo as vocações. Não é só a nossa, todo mundo. Na Europa já não tem, e aqui no Brasil a gente está vendo diminuir. O que precisa para alimentar as vocações? O bom exemplo dos sacerdotes. Todo padre deve amar as vocações. Eu, quando deixei a Catedral de Uruaçu, depois de 12 anos de padre, ali os meus primeiros 12 anos, eu deixei para trás 10 sacerdotes ordenados ali do nosso trabalho na paróquia. Alguns que me são muito caros. E depois disso, não sei quantos mais entraram no seminário em razão da minha orientação e do meu trabalho. Mas cada padre não pode morrer sem deixar sucessores. E os padres precisam sair da nossa diocese. Nós não precisamos ficar buscando padres fora da diocese. Se nós temos quase 500 mil de católicos, de pessoas na nossa diocese, que pode gerar sacerdotes maravilhosos para viver o exemplo de São Domingos e São João Maria Vianney. Orando, apostolado da oração, no grupo de jovens, vocês devem promover as vocações. E eu digo para vocês, rapazes, ser padre é uma questão de fé. Eu nunca arrependi de ser padre. Só tive uma pequena crise no 2º ano do seminário, por causa de dificuldades no seminário, seminário muito complexo, que eu tive um cansaço que pensei em deixar o sacerdote, o seminário. Mas quando eu entrei na capela para rezar sozinho, pedindo a Deus o discernimento, achei um papelzinho no banco da igreja que dizia: como superar as angústias e as dúvidas. E eu li lá o Salmo 138. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quem eu sou, quando eu deito e quando eu levanto. E eu orei e Deus cuidou de mim e aqui eu estou. E vou morrer sacerdote, é claro. Jamais olhar para trás. A gente pega no cabo do arado e vai adiante. Mas toda a diocese precisa, com o bispo, com os padres, trabalhar seriamente pelas vocações. O seminário não é um hospital.
Não é um centro de psiquiatria para receber rapazes complicados, dependentes, com tantas confusões, para ser padre. Para o seminário deve ir uma pessoa, um jovem, que tenha prudência, que tenha fortaleza interna no coração, que tenha segurança da sua vocação. O seminário vai ajudar. Agora, pessoas complexas, com problemas sérios, com depressão, com problema de transtorno bipolar, essa coisa toda, não pode, que a pessoa vai sofrer como padre. O padre precisa ter 3 S. Saúde, tem que ser sadio, tem que ser sábio e tem que ser santo. Esses 3 S's devem acompanhar o vocacionado, para que a gente possa ter padres equilibrados. Padres que vão dar conta de cumprir a sua missão, como São João Maria Vianney cumpriu, como São Domingos viveu. Deixo esse recado para vocês. Cuide dos seus sacerdotes. A igreja, ela vai no tempo. Quantos padres já passaram aqui por São Domingos? A gente lê os livros tombos antigos. O bispo saía lá de Niquelândia para vir visitar aqui. Teve uma vez que Dom Prada saiu no mês de fevereiro, mês chuvoso naqueles tempos, lá de Niquelândia como prelado da prelazia, para vir resolver um problema de um padre em posse, porque o juiz queria prender o padre, porque o padre tinha falado mal do casamento civil. E o bispo teve que vir. Sabe quantos dias que ele gastou? De Niquelândia até ir no lombo do cavalo? 15 dias. 15 dias. Teve um cavalo que rodou, outros ficavam estrupiados, chuva que não acabava mais. Vocês imaginam o sofrimento? A nossa igreja existe por causa desses homens que labutaram, como os padres claretianos, Dom Prada, inclusive, que fez o seminário, aqui era seminário, aqui em São Domingos, para formar os futuros pastores naqueles tempos tão adversos, tão difíceis. Que São Domingos interceda por nós, pelas nossas vocações, São João Maria Vianney, e que Nossa Senhora, Mãe e Rainha 3 vezes admirável, nossa Mãe Santa, Mãe das vocações, Mãe dos sacerdotes, proteja o Padre Joaquim no seu ministério e todos os padres da nossa diocese, e que Nossa Senhora possa trazer ao nosso seminário Nossa Senhora da Abadia de Formosa santas vocações, e também aos conventos das irmãs, dos institutos, santas vocações, santas moças, para serem esposas de Cristo, como consagradas, como freiras. Que Deus abençoe a nossa paróquia, que São Domingos impere com seu amor, com seu exemplo, sobre as nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai.